prazer recebê-los. Hoje vamos trocar algumas informações a respeito de instalações de quadros e espelhos. As coisas não são tão difíceis, mas tem que ser verificadas algumas coisas. Por exemplo, sempre olhar para sua parede e saber um histórico breve dela, se existe algum cano perdido, se existe uma rede hidráulica passando, para que isso não haja uma surpresa desagradável na hora de fazer os furos, né? Isso principalmente em áreas molhadas, como cozinha, lavabo e outras áreas também. Uma coisa muito importante, antes de qualquer medição ou fazer furo, é que os móveis estejam já no local. Isso ajuda muito. Não existe uma possibilidade de fazer uma marcação de altura de quadro sem um sofá no local, sem um aparador. Isso então, depois de tudo resolvido no local, a gente começa então a fazer a medição. Isso também, uma outra coisa que é muito importante, isso no projeto de cada profissional, por isso que eu sempre reforço a importância de ter um profissional para acompanhar vocês, é a questão de ver a localização e também ver de que maneira vai ser feito. Hoje em dia as paredes elas recebem tanto composições como os quadros simplesmente um do lado do outro. Então nós temos maneiras assimétricas e maneiras simétricas de colocar os quadros e espelhos. Bom, vamos começar a dar um exemplo para que fique mais claro para vocês. Depois disso tudo, o móvel no local, eu já vi que na parede não consta nenhum cano, né, para a gente não ter uma surpresa ruim. Nós vamos começar a discutir a respeito das alturas, tá? Então, mesmo assim, tendo todas essas dúvidas, o que pode ser feito? Vocês podem recortar papel craft, aquele papel pardo, nas medidas, né, nos tamanhos dos quadros que vão ser colocados e poder grudar nas paredes. Isso faz com que resolva muito a questão de visualização e que vocês não fiquem em dúvida antes de colocar o quadro final, tá bom? Bom, quando a gente trata de sofás, então vamos lá, sofás, aparadores, camas, todos esses locais a gente tem uma média de medida que é o seguinte. Bom, no sofá, no final do encosto do sofá para o término do quadro é em média 25 centímetros para ser deixado. Isso em função para que a cabeça não bata no quadro, né? Então é uma margem de segurança para que ninguém dê cabeçada nesses quadros. O aparador, ele é mais flexível, porque o que acontece? Às vezes eu tenho um aparador vazado, totalmente vazado, e a intenção do projeto foi que essa peça, o espelho ou um quadro, passasse até o chão. Então ele pode ter, por exemplo, 2 por 1. Então isso é muito relativo em relação ao projeto, né? O que foi pensado para o local. Algumas pessoas têm umas dúvidas a respeito, mas eu tenho um objeto, um abajur ou uma escultura e ele vai tampar o quadro, no caso dos aparadores. Mas isso é super bem-vindo, né? É uma composição feita que é realmente para sobrepor esse quadro, né? Então o quadro, nesse caso, ou espelho, ele vai funcionar como se fosse um papel de parede. Nos dormitórios também vamos adotar a última medida do último travesseiro, dessa altura em relação aos quadros. Nesse caso, a gente pode ter entre 25, 30, 35 centímetros, vai depender da relação do tamanho desse quadro que vai ser utilizado nessa cabeceira. Precisa ter uma margem de segurança para que esse travesseiro não derrube, né, não encoste nesse quadro. Mas também podemos fazer de várias maneiras. Os quadros podem ser na lateral, se eu não quiser colocar na cabeceira, tá? Então isso vai muito realmente da questão da escolha de projeto. Nos quartos dos bebês, normalmente a gente coloca alguma coisa em cima do berço. É muito importante se ter cuidado, pensar que, né, é um bebê e ter umas peças menores, bem instaladas, e também vai depender muito dessa altura do berço, né, e a quantidade também que vai poder dar essa informação.
gente fala de lugares, corredores, né, galerias, alguns lugares que nós não temos móveis embaixo, as coisas ficam um pouco mais soltas, no sentido que, se eu colocar uma composição, por exemplo, nos corredores dos quartos, eu posso vir com várias fotos irregulares e colocar, eu posso ir até meio metro, a 40 centímetros do chão, porque eu não tenho nada na frente sobrepondo, tá? Agora, quando eu quero uma colocação, um quadro só do lado do outro, ou um quadro maior, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar em média 1,30 a 1,40, vai depender muito dessa medida, dessa proporção do quadro, tá? Para poder enriquecer. E aí nós vamos olhar nos exemplos, lugares com paredes com bastante gravuras. Isso traz hoje em dia utilizado e aquece demais os ambientes. É uma coisa bem legal de se ter hoje, muito charmoso. E, lógico, tudo no bom senso, na questão de equilibrar as cores das molduras, qual que é a proposta. Um outro exemplo são cantos especiais de sala, onde eu posso ter uma poltrona e esse quadro, ele pode ser enorme e ele pode chegar até o chão, né? Então, assim, não existe regra para tudo, certo? Então, às vezes, com bom senso, você vai resolver. Os quadros, quanto maiores, mais perto do chão eles vão estar. Então, às vezes, fica extremamente charmoso, aquecido, a questão de eu ter uma imagem grande e simplesmente com uma cadeira de leitura ou mesmo fechando em algum canto da sua sala. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que as dicas sejam úteis e aguardamos vocês aqui na loja Paredes, tá? Lembrando que aqui temos espelhos, molduras, gravuras, pratos, tudo que for aquilo que você precisar para sua casa, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.